Então vamos lá, meninos. Agora vamos para a correção do questionário sobre solução. Foi o questionário postado no dia 20 sobre a aula de soluções. Primeira questão. A principal característica de uma solução é. Vamos para as alternativas. Possuir sempre um líquido com outra substância dissolvida. Uma solução, ela é uma mistura homogênea. Ela é um sistema homogêneo. Então, possuir sempre um líquido com outra substância dissolvida. Não necessariamente que tem que ser sempre um líquido, porque nós temos soluções sólidas, soluções líquidas e soluções gasosas. Então, quando eu tenho uma solução sólida, o meu solvente é sólido. Quando eu tenho uma solução líquida, o meu solvente é líquido. E quando eu tenho uma solução gasosa, o meu solvente é gasoso, porque aquele que tem maior quantidade é que me indica que tipo de solução eu tenho. E sempre eu tenho maior quantidade é o solvente. Então, eu posso ter sólido, líquido ou gasoso. Então, a alternativa A, eu já descarto. Sem um sistema com mais de uma fase. Se a solução é uma mistura homogênea, um sistema homogêneo, tanto a mistura homogênea como o sistema homogêneo, ele tem uma única fase. Então, ele não pode ter mais de uma fase. Letra B, errada. Letra C, ser sempre uma mistura homogênea, correto. Uma solução sempre é uma mistura homogênea. A letra D não está correto porque ele diz ser homogêneo ou heterogêneo. Não existe. Solução é uma mistura homogênea, é um sistema homogêneo. Heterogêneo são as dispersões coloidais e as soluções. E a letra E, ser uma substância pura em um único estado físico. Se é uma solução, solução é mistura. Então, não pode ser a letra E, porque a letra E está dizendo que é uma substância. E solução é quando eu tenho duas ou mais substâncias. Então, a letra correta é a letra C. Segunda, em uma solução aquosa e única, o soluto forma com as moléculas do solvente um sistema. Se é solução, eu já sei que é homogêneo, não é heterogêneo. Então, eu já descarto a letra D e a letra E. Aí eu fico entre as três primeiras, A, B e C. Então, a solução aquosa, isso quer dizer que o solvente é água, aquoso é água, certo? Então, o meu solvente é água. Se é uma solução, eu vou ter uma única fase e o meu soluto, ele vai estar dissolvido na água, certo? Então, lembrem que quando a gente falou lá na videoaula sobre pela natureza do soluto, eu posso ter uma solução iônica ou uma solução molecular. Iônica é quando os íons se dissolvem na água. E molecular quando as moléculas se dissolvem na água, certo? E nós vimos também nessa videoaula que quando o soluto é iônico, ele conduz corrente elétrica. E quando quando o soluto é molecular, ele não conduz corrente elétrica. Então, a resposta correta é a letra A, homogênea, condutor de corrente elétrica. Homogênea porque é uma solução. Condutor de corrente elétrica porque o meu soluto é iônico. Solução aquosa iônica. O meu soluto é iônico e meu solvente é a água. Não é a letra B porque uma solução ela não pode ser separada. Então, não pode ser nem a letra B nem a letra C por isso. Porque uma solução, eu não separo solução, porque eu não separo mistura homogênea. Na terceira questão, 6 soluções aquosas de nitrato de sódio, numeradas de 1 a 6, foram preparadas em diferentes temperaturas, dissolvendo-se diferentes massas de nitrato de sódio em 100 gramas de água. Em alguns casos, o nitrato de sódio não se dissolveu completamente.
Esse gráfico representa a curva de solubilidade de nitrato de sódio, em função da temperatura. Os 6 pontos correspondem aos sistemas preparados. A partir da análise desse gráfico, é correto afirmar que os 2 sistemas em que há precipitado são. Então, vamos lá. Vamos para a curva e vamos relembrar a nossa videoaula. Na nossa videoaula, eu mostrei para vocês que quando nós temos um gráfico desse, que é a curva de solubilidade, qualquer ponto que esteja em cima da curva, sobre a curva, esse sistema vai ser saturado. Qualquer sistema que esteja sobre a curva, em cima da curva, esse sistema é saturado. Qualquer sistema que esteja abaixo da curva, esse sistema vai ser insaturado. Não chegou à quantidade máxima dissolvida. E qualquer sistema que esteja acima da curva, ele é supersaturado. Quer dizer que ele passou da quantidade máxima de soluto dissolvido. Ele quer saber em qual que é precipitado. O que vai ter precipitado é aquele que eu considero supersaturado, porque passou a quantidade máxima de soluto dissolvido e essa quantidade máxima que passou, ela ficou no fundo, que foi o meu precipitado. Então, a resposta certa é a 1 e 3, aqueles 2 pontos que estão acima da curva. Porque se eu sei que a curva, qualquer ponto da curva é saturado, acima da curva é supersaturado, quer dizer, eu tenho uma quantidade mais do que pode ser dissolvido. E essa quantidade mais, ela vira um precipitado, certo? E essa questão da diferença entre supersaturada e saturada com corpo de fundo ou precipitado, vocês conseguem visualizar bem no vídeo que eu postei de um experimento na aula do dia 20. Quem ainda não viu, vejam lá, que mostra como é que acontece a questão da supersaturada. É bem didático o vídeo, certo? Então, aqui é correto afirmar os pontos que acontece o precipitado é o 1 e o 3, certo? Vamos para a quarta questão. Assinale a alternativa que contém exemplo de soluções. Então, para eu assinalar a alternativa correta, que tem todas as 3 são soluções, eu preciso lembrar o que é solução. Solução são sistemas ou misturas homogêneas com uma única fase. Eu tenho uma mistura de 2 ou mais substâncias em que eu vejo uma única fase. Então, água de torneira é uma solução, correto? Água de torneira é uma solução, porque eu tenho substância água e tenho os íons. Íons de sódio, íons de cálcio, íons de ferro, íons de magnésio, né, formando a solução. Mar. O mar é uma solução, que eu tenho a mistura de água com os sais. Granito. Granito não é uma solução, porque é uma mistura heterogênea. Observe uma pedra de mármore. Uma pedra de mármore, que pode se considerar o granito, você olha os vários minerais que estão nele. São aqueles brilhozinhos, são vários minerais. Que nós temos minerais do feldspalto, o quartzo, que formam o granito. Então, a letra A não é, porque eu tenho que ter as 3 como soluções. A letra B, granito a gente já sabe que não é. Mistura de água e óleo. Água e óleo você sabe que não se mistura, é um sistema heterogêneo. O ar é solução. Se ele não tem impureza, ele é solução, em que predomina o gás oxigênio e nitrogênio. A letra C, petróleo no mar. Eu sei que o petróleo não se mistura com a água. A gente vê aquelas manchas de petróleo. Então, é heterogêneo, não é solução. O granito é heterogêneo, não é solução. Água destilada. Água destilada
não é uma mistura. Água destilada é uma substância, é só H2O. Letra D, água pura, gás de nitrogênio e ouro puro. Só estou dizendo que é água pura, então a água pura só tem H2O. Gás de nitrogênio, eu só tenho moléculas de N2. Ouro puro, eu só tenho ouro. Então, eu só tenho aqui nessa letra D só substâncias. Então, não tenho misturas. Letra E, A. O A é mistura, né? É uma mistura homogênea, então é uma solução em que eu só vejo uma única fase. E eu tenho predominantemente gás, oxigênio e nitrogênio. Água de torneira, como eu já falei para vocês, é uma solução. Ouro 18 quilates, a gente até falou na aula, na videoaula, que o ouro, as alianças de ouro 18, elas têm, em grande maioria, ouro, mas também tem cobre e prata, e a gente não vê, certo? Então, é uma solução, certo? Então, solução são misturas homogêneas que uma única fase. Solução, eu não consigo separar as substâncias de uma solução, certo? Então, vamos lá. A última questão. Quando preparamos uma solução aquosa formada pela mistura de um soluto e um solvente, em que este dissolve o máximo de soluto possível, como podemos classificar? Gente, olha aí, ó. Quando dissolve o máximo de soluto possível. Então, quando a gente dissolve o máximo de soluto possível, é quando a gente tem o nosso coeficiente de solubilidade. E o meu coeficiente de solubilidade, ele indica que a minha solução está saturada. Quer dizer, é o máximo que eu posso dissolver do soluto em uma certa quantidade de solvente. Então, quando eu tenho isso, eu tenho somente saturada. Eu posso classificar somente como saturada. Insaturada, ó, A e B não é porque é insaturado. Insaturado é quando eu dissolvo uma quantidade menor de soluto que ele pode dissolver, o máximo que ele pode dissolver. Supersaturado é quando eu ultrapasso esse máximo, certo? Quando eu ultrapasso esse máximo, aí ela é supersaturada. Então, a resposta correta é a letra D, que a letra D é a quantidade máxima que eu posso dissolver. Lembrem na aula que a gente viu, coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é quanto? É 36 gramas de cloreto de sódio, de sal de cozinha, que pode ser dissolvido em 100 gramas de água. Menor que isso, uma quantidade, se eu botar 30 gramas em 100 gramas de água, eu vou ter insaturada. Se eu colocar 40 gramas em 100 gramas de água, eu vou ter supersaturada. E quando é que eu tenho saturada? Quando eu tenho a quantidade máxima que ele diz, 36 gramas para 100 gramas. Certo, gente? Então, aqui a gente finaliza a correção da nossa atividade. Espero que vocês tenham compreendido, tirado as dúvidas. Eu vou deixar, depois de postar o vídeo, eu vou colocar lá uma perguntinha para vocês, se vocês compreenderam a correção, se vocês têm alguma dúvida, eu gostaria que todos vocês compartilhassem lá nas respostas. Todo mundo que vê o vídeo, compartilhe na resposta, colocando se entendeu, se não entendeu, aonde que tem dúvida, para que a gente possa sanar essas dúvidas, tá? Então, continue em casa, porque a gente está vendo que a situação está ficando, às vezes, cada vez, né, mais complicada. Mas vamos ter fé em Deus, que tudo vai dar certo, mas também depende da gente, né? Então, cada um fazendo sua parte, ficando em casa, logo, logo a gente vai estar junto na escola. Tchau, fiquem com Deus.